sejam bem-vindos a mais uma edição do Chimarrão Informação com Piva. Meu nome é Amanda Pimenta, sou gerente de serviços técnicos da Agroceres PIC e estamos aqui hoje com o Dr. José Henrique Piva, diretor de serviços técnicos pela PIC, para tratarmos sobre os diferenciais que impactam na rentabilidade. Olá, Piva, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Prazer é meu, Amanda. Piva, nós vamos tratar hoje sobre diferenciais que impactam na rentabilidade com foco na fêmea Cambro, tá? Nós sabemos que a fêmea Cambro, ela possui aí mais de 50 anos de melhoramento genético. Como que você enxerga hoje essa evolução no cenário que nós estamos vivendo de alto custo, né? No cenário desafiador de altos custos de ração, altos custos de construção, né, de novas granjas? Como que a Cambro e todo esse melhoramento genético embutido nessa fêmea, ela vem a contribuir para o produtor nesse cenário desafiador? Amanda, na verdade a fêmea está no mercado há mais de 60 anos, cada ano com um certo progresso genético. O potencial genético da Cambro hoje é muito maior do que foi na década de 60 ou do que foi na década de 80, quando a Cambro chegou no Brasil. Como vejo a Cambro, logicamente é uma fêmea altamente competitiva, tanto para a necessidade da indústria, tá? Como para a necessidade para atender as necessidades do produtor e do próprio mercado. Tá? Então, é uma fêmea altamente competitiva, que se diferencia por alguns aspectos, lógico. Num produto, nem tudo tem... Todo produto tem coisa que é melhor em alguns aspectos e talvez tem alguns produtos que são melhores em outros. Tá? Mas é o balanço que faz a fêmea, tá? Não é simplesmente uma só característica. O balanço que tem na Cambro de aliar produtividade com custo, com facilidade de manejo, tudo isso faz com que a fêmea seja a fêmea de preferência no mercado mundial. Certo, Piva. Falando aí, então nesses diferenciais, quando a gente vem para o diferencial mais da parte econômica com relação aos custos de ração, né? Como que você vê hoje a contribuição genética nesse indicador, nessa avaliação econômica aí da fêmea Cambro? Principalmente quando a gente pensa no consumo de ração na fase de gestação e lactação. Amanda, sim, é importante ver o consumo de ração na gestação e lactação. Talvez dentro do mercado é a fêmea que consegue produzir um leitão desmamado com um menor volume de ração, mas isso é combinado também tomando em conta principalmente a idade com que a fêmea leitua é coberta. Tá? Ou seja, entra nessa conta também essa ração, não somente de gestação e lactação, mas também pela precocidade da fêmea em termos de ela ciclar mais cedo e ela ser coberta, está disponível para ser inseminada mais cedo, com menos idade, digamos, do que outras fêmeas. Certo, Piva. Hoje, nas melhores granjas, como que ficaria esse indicador? Você poderia citar alguns números para a gente? Da parte do consumo de ração. Olha, hoje as granjas, tem granjas, não são muitas, mas as granjas que estão, as outlier, como se diz, elas conseguem produzir um leitão desmamado de 5,7, 5,8 quilos desmamado com 20, 21 dias, gastando menos de 30 quilos de ração, contando a ração que é utilizada também na fase de puberdade, ou seja, dos 160 dias até a cobertura, para frente. Tá? Então, no passado isso era difícil a gente pensar nesse número, mas hoje em dia já é um número que granjas estão alcançando. O mais comum hoje é ver 33, 32, 32 e 34, tudo depende da produtividade que faz com que esse número seja o consumo total de ração por frequência de vida entre mais ou menos quilos entre mais ou menos leitões desmamados. Certo. Isso tudo está ligado à eficiência alimentar da fêmea, né, Piva? Com a base do melhoramento genético e da seleção também da fêmea para características de eficiência alimentar, né? Sim, certamente, mas também pela precocidade da fêmea, pelo intervalo desmama-cobertura cada vez mais curto. Certo. Tá? E pela capacidade de produzir mais leite com menos ração que isso, faz com que amamente mais leitões
e com isso a gente divide o consumo anual de ração entre mais leitões desmamados. Certo, certo. Você está falando muito aí da precocidade, né, Piva? Como que o produtor pode explorar um pouco mais esse aspecto hoje da Cambro? Como que você vê hoje esse número, né? Com qual idade, e não só a idade, mas o peso também da fêmea, né? Com qual idade e peso o produtor hoje está manejando essa fêmea, primeira cobertura? E como que você vê que ele pode, às vezes, melhorar ou explorar mais esse indicador dessa fêmea? Olha, Amanda, a gente continua aprendendo com a Cambro, tá? Num estudo recente, um trabalho recente feito pela Universidade do Canadá, pela Universidade de Alberta, eles conduziram um estudo junto a uma grande empresa, tá? E foram feitas, avaliando basicamente 4 características. O que nós aprendemos que a idade, a puberdade, o primeiro cio, é um fator importante na longevidade e na produtividade da fêmea, na eficiência da fêmea, tá? Então, o que a gente colocou mais um parâmetro para caracterizar uma fêmea como preparada para ser inseminada, tá? A gente sabe que para uma fêmea atingir o máximo do potencial ou ter a melhor produtividade não é simplesmente a idade que a gente cobre ela ou simplesmente o número de cios que ela é coberta, mas é a combinação de 4 coisas. É peso, cobertura, que seja no mínimo de 135 quilos e no máximo 160. Essa janela é um pouco ampla, mas o que mostra acima de 160 a gente já passa a ser muito ineficiente. Abaixo de 135, talvez a fêmea ainda não está preparada para ter uma leitegada como a gente gostaria, em termos de tamanho, peso e lactação. O número de cios, tá? Que a fêmea é coberta. A gente, lógico, a gente não quer cobrir uma fêmea no primeiro cio. Certo. A idade, a puberdade sendo quando a fêmea dá o primeiro cio. As fêmeas que dão cio mais jovem, de forma mais precoce, são fêmeas mais eficientes, que deixam mais leitões na vida útil dela. E, por último, a idade da cobertura. Não tem necessidade a gente pensar numa fêmea Cambro de cobrir ela com 240, 250 dias. Tá? Hoje em dia, a tendência é mais para cobrir a fêmea próxima entre 200 e 220 dias. Quem está nessa média aí está, eu diria, dentro do que é o melhor. Tá? Não recomendamos cobrir uma fêmea também muito jovem, mas é a combinação desses 4 pilares. A gente sempre fala, uma Ferrari, ela não sai na frente com 3 pneus bons e um mais ou menos. Tá? Ela tem que ter os 4 pneus adequados. É a mesma coisa uma Cambro. Uma Cambro, ela consegue ter o melhor desempenho quando a gente coloca essas 4 características numa leitura. A idade, a cobertura, a idade do primeiro cio, o número de cios, a cobertura e o peso, a cobertura. São os 4 fatores mais importantes para uma fêmea Cambro para ela ter o melhor desempenho. Olhar só um deles já é melhor do que não olhar nada, mas não é o recomendado. Ou seja, dizer assim, não, eu cubro as leitoas Cambro com 210 dias e por isso espero uma boa produtividade. Eu diria, talvez a gente não está fazendo o melhor com a fêmea. Tá? É a combinação das 4 características que faz com que o produto tenha um desempenho melhor. Isso são achados ou aquilo que a Universidade de Alberta fez com um estudo envolvendo um número elevado de fêmeas, mais de 30 mil fêmeas no sistema de produção. Ótimo. Bom, Piva, realmente é importante a gente avaliar aí os 4 pilares fundamentais para o bom manejo dessa fêmea, né? Mas pensando hoje, essa fêmea ela consegue atingir um peso adequado, né? Que seria o principal fator aí desses 4 pilares, né? O pilar número 1, né? Que seria o peso, a cobertura. Ela consegue atingir esse peso numa idade mais precoce, né? E nós temos visto aí no mercado um certo receio do produtor em fazer essa primeira cobertura um pouco mais, com uma idade mais jovem, mesmo com a fêmea no peso e com os outros pilares aí também em ordem, né? O que você poderia passar de recomendação para a gente? Amanda, eu acho que tudo é uma questão de um indivíduo, 2 indivíduos. É a mesma coisa que dizer o seguinte, uma andorinha sozinha não faz o verão. Ou seja, uma fêmea, porque ela chega à idade aos 135 quilos mais precoce, que a gente não vai também generalizar, tá? Mas se tiver um percentual de fêmeas significativo, que, lógico, cada dia
a fêmea vai chegar mais cedo aos 135 quilos, ou seja, vai demorar menos dias. Isso é uma tendência normal. Mas se isso está acontecendo com certa frequência, eu não recomendaria simplesmente cobre mais com menos idade. A gente sabe que com menos idade, com menos de 195 dias, a fêmea talvez não expresse 100% o potencial genético dela. Tá? Se acontecer de ter fêmeas que estão chegando nessa idade e elas têm os números de cio, e ela deu cio de uma forma bastante jovem e ela tem o peso, se tem muita fêmea chegando nessa característica, eu analisaria o programa alimentar dessa fêmea. Será que a gente não está sobrealimentando, ou seja, dando a mais do que a fêmea necessita durante a fase de desenvolvimento, sabe? Durante a fase de puberdade, em termos de nutrientes, não em termos de valor. Tá? Certo. Que muitas vezes a gente faz uma ração, formula a ração, muitas vezes, por alguma razão, é utilizado até uma ração de animais de terminação, que não é o recomendado. Utiliza uma ração para autocrescimento, coisa que não é necessária para uma fêmea, tá? Que seria igual para um animal de abate. Tá? Então, o primeiro ponto que eu olharia, bom, que percentual de fêmeas estão dando, atingindo esse peso desejado à cobertura, se é um percentual 1, 2, 3%, eu acho que isso é coisa que a gente, eu deixaria passar. Mas se for um número muito elevado, eu diria, vamos revisar o programa nutricional dessa fêmea. Será que a gente não está dando ração que, por exemplo, está indicado para dar até os 70 dias, está levando até os 120 ou até os 150 muitas vezes? Tá? Ou será que a gente não está formulando a mais em termos principalmente de lisina e energia do que é realmente necessário para a fêmea? Tá? Então eu começaria por aí. Tá? Certo. O que a gente tem que entender é o seguinte, que toda fêmea que a gente insemina com muito mais peso do que é o recomendado, ela vai ter um custo de manutenção maior. É a mesma coisa que a gente comparar uma vaca holandesa com uma vaca Jersey. Tá? O tamanho vai demandar mais ração para a fêmea se manter, de manutenção. Tá? Então, por isso que a gente faz certas, não digo restrições, mas recomendações para que a fêmea seja coberta com não menos de 135 quilos, mas também não mais de 160. O indicado aí, em média, 140, 145 quilos é um peso médio adequado para a cobertura da leitosa. Agora, a gente sabe que o dia a dia de uma granja não é perfeito. Um povoamento, uma granja pode acontecer que tenha atraso por alguma razão, construção, uma coisa ou outra. Não é pecado também inseminar alguma fêmea fora desse padrão. A gente tem que saber que se a gente está fazendo isso, a gente está perdendo potencial. Certo. Não significa que a fêmea, porque foi feita alguma coisa nessa linha aí, que a fêmea não vai prestar. Não, a fêmea ainda vai ter condições, tudo, mas a gente está perdendo a oportunidade, o potencial da fêmea. Mas, Piva, em boas condições de manejo dessa fêmea, tá? Em termos de ambiência, em termos de fornecimento de ração, disponibilidade de água, uma fêmea hoje, então na prática, que atinge 135 quilos, 140 quilos com 200 dias, você deixaria, que mensagem que você passaria para um produtor? Você tranquilizaria esse produtor para inseminar essa fêmea? Que mensagem que você passa para ele com relação a explorar esse potencial dessa fêmea? Amanda, se a fêmea tiver mais de 135 quilos, ela tiver mais de um cio reportado, ela tiver a idade aí próximo de 200 dias, tá? E ela está em cio, tá? Eu inseminaria essa fêmea. Sempre quando também não adianta simplesmente, deu cio, vou inseminar e eu fujo completamente da programação de montas naquela semana, tá? Lógico que a gente sempre tem que fazer um balanço, olhar, bom, se a meta é 200 fêmeas inseminadas por semana, não é porque a leitoa deu cio que eu vou inseminar 250, tá? É muito importante manter, a certo ponto, o fluxo. Certo. Mas, olhando simplesmente a parte fisiológica do animal e econômica do animal, não olhando o fluxo de produção e coisa assim, se a fêmea ela tem 200 dias, mais de 135 quilos,
ela já deu um cio, significa que ela deu cio com menos de 180 dias, tá? O que a gente busca num rebanho normal, sadio, bem alimentado, bem gerido, é que 90 a 95% das fêmeas, pelo menos 90% das fêmeas, elas apresentem cio com menos de 195 dias. Tá? Esse é o objetivo de uma granja muito boa, se a gente quer resultados bons, é ter pelo menos 90% das fêmeas leituas que elas tenham o primeiro cio com menos de 195 dias. É pecado, é ruim, é contraindicado aquela fêmea que deu cio com 196? Não. Ou seja, a gente sabe que a biologia sempre tem pequenas para cá e para lá. Tá? Mas é importante ter um parâmetro que tenha um percentual significativo de fêmeas que estão dando cio com menos de 195 dias. Ótimo, Piva. Voltando aí nessa questão, na primeira pergunta que eu te fiz, do cenário que nós estamos vivendo hoje, né? Tanto na parte de custos de alimentação quanto custos de construção de novas granjas. Hoje, se o Piva fosse construir uma granja, qual que é o diferencial que você estaria buscando numa matriz hoje para fazer o povoamento da sua granja, Piva? Ou quais os diferenciais? Amanda, é uma pergunta muito boa, mas é lógico, eu procuraria uma fêmea que seja fácil de manejar, porque a gente sabe que cada dia a mão de obra está mais complicada. Uma fêmea que ela seja produtiva, tá? Ou seja, que ela tenha capacidade de produzir leitões, tá? Que ela seja eficiente, ou seja, que ela me demanda menos ração para produzir um leitão desmamado e, principalmente, lógico, que ela tenha um X de robustez. Simplesmente, vou querer povoar uma granja olhando simplesmente um fator, povoar uma granja, vou querer uma fêmea altamente robusta, talvez a gente encontre, mas a gente vai pagar uma conta do outro lado. Tá? Então, eu olharia uma combinação de 4 ou 5 coisas, mas colocaria produtividade, olharia eficiência, olharia, lógico, habilidade materna, tá? É um fator muito, muito importante, precocidade, tá? Idade com que a fêmea está disponível para ser coberta, para ser inseminada, tá? E, lógico, que ela tenha uma capacidade de produzir um número X de filhos que vão ter que os filhos dela tenham potencial genético, principalmente para conversão, ganho de peso e robustez. Tá? Eu não olharia simplesmente a robustez da fêmea. Tá? Eu olharia a robustez também para os filhos. Tá? Então, não partiria, ou quero uma fêmea perfeita em tudo, que a gente sabe que não existe, tá? Mas que ela, principalmente nos fatores importantes de produção e econômicos, eu faria um balanço entre parte econômica, a parte de produção e a parte de manejo, ou seja, que ela fosse uma fêmea que ela se adapte às condições da minha granja que eu vou construir. Tá? Não partiria com uma fêmea simplesmente dizendo, eu quero uma fêmea que, por exemplo, ela tenha alta robustez. Que a gente sabe que pode até ter uma fêmea que tem uma robustez muito boa, mas que talvez ela não vai ter capacidade de desmamar leitões, ela não tem capacidade de produzir leite, tá? Ou então que ela não seja uma fêmea tão eficiente, tanto ela como os filhos dela. Certo. E quando a gente fala na parte de sítio 1, depois vai para sítio 2, sítio 3, e que produza um produto também que o meu cliente lá na frente, seja frigorífico, seja se eu for ser produtor de leitão, se eu for vender cevado, que vê valor no meu produto. Né? Certo. É buscar na fêmea algumas características que vão dar um balanço econômico aí para todo o sistema, né? Para toda a cadeia. Perfeitamente. Porque mesmo que eu estivesse pensando numa granja, por exemplo, de sítio 1 somente, vendendo uma unidade produtora de leitões, tá? É lógico que aí a parte de produtividade é muito importante, mas aí vem também a parte de econômica, tá? Quanto de ração, quanto que a fêmea tem capacidade de produzir, tá? Talvez eu não vou querer uma fêmea que demanda muita coisa, lógico.
Se a gente quer produtividade, a gente tem que dar condições também, tá? Mas não é talvez uma fêmea que ela seja sensível a tudo, tá? Robustez é importante, tá? Mas o importante é que ela produza também filhos ou os descendentes com capacidade para boa conversão alimentar, bom ganho de peso e qualidade de carcaça, ou seja, e qualidade de carcaça não é simplesmente carne magra. Tá? Hoje em dia, por exemplo, principalmente no mercado americano, o valor mais importante que tem de um suíno é a panceta, o bacon, tá? A barriga, e a costela. Tá? Não é mais pernil, tá? Como foram há muitos anos atrás. Tá? Principalmente para certos mercados, tá? Onde o peso é importante. Tá? Então, eficiência, conversão, ganho de peso, a indústria, a tendência da indústria é cada vez comprar um suíno, sacrificar um suíno, abater um suíno de maior peso. Tá? Eu pensaria, ou seja, olharia a parte da indústria também. Certo. Não olharia simplesmente, olha, é uma fêmea de alta produtividade e vou não ficaria com só nas essa, características tá? da fêmea, né? Isso. O que eu acho que o bom do Brasil hoje, tá, é que o Brasil tem o que existe de melhor em termos de genética a nível de mundo. Tá? O Brasil está muito bem abastecido de genética. Eu gostaria que tivesse na área de equipamentos, todos os equipamentos disponíveis, o que tem na área de genética no Brasil. Eu teria certeza que a vida do técnico, do produtor, da indústria, seria mais fácil. Ter equipamentos que tenham a durabilidade que precise, ter um equipamento que funcione realmente dentro daquilo que é descrito, que é recomendado, e ter disponibilidade a um custo, lógico. Sim. Que quando eu digo ter equipamento, não é simplesmente ter ele. Tem que ter manutenção, tem que ter assistência técnica, né? Sem se preocupar com o custo. Isso. Ter um equipamento que ele funcione muito bem, que ele não me dá manutenção, que ele atenda às necessidades, que ele me permita o animal expressar o potencial, tá? E dando resultados. Tá? Na parte de equipamentos, eu diria, hoje em dia, o que diferencia os mercados, por exemplo, do México, do Brasil, é a disponibilidade de equipamentos. Está melhorando. Acho que o Brasil melhorou muito, tá? Nessa parte. Mas ainda eu acho que é a área onde tem mais coisa para serem feitas. É lógico que muitas vezes a gente olha muito a parte de custo e a gente não olha benefício. Tá? Então, é a mesma coisa que com que fêmea eu vou povoar. Tá? Lógico, e se você me disser, vou colocar uma fêmea que ela me custa 5 vezes mais do que a outra, fazer conta. Será que os benefícios que ela me dá se pagam? Tá? Então, eu olharia a parte econômica, a parte de produção, a parte zootécnica, digamos, e, é lógico, a parte de indústria. Tá? Mas facilidade de manejo dessa fêmea. Isso, facilidade de manejo dessa fêmea. Tá? Que hoje em dia as fêmeas já estão muito mais... Cada vez as genéticas no geral estão... Eu não diria que estão se distanciando. Tá? As genéticas, cada dia, dos programas, não são muitos programas genéticos que tem hoje a nível do mundo. Cada vez, cada empresa está conduzindo a coisa para um caminho, né? Uns valorizam um pouco mais isso, outros um pouco mais aquilo. Uns valorizam mais o balanço das diferentes características. E eu olharia mais o balanço, tá? Para tomar a decisão em base à sua pergunta. Tá? Se é A, B, ou C ou D, depende muito das circunstâncias, aonde que essa granja está localizada, para quem que eu vou vender e assim por diante. Tá? Ótimo, Pio. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Gostaria de te agradecer a participação, agradecer a sua presença aqui conosco hoje e agradecer a vocês também que nos assistem aqui no Chimarrão Informação. Um abraço e até a próxima.